Não confunda gentileza com conversão de votos. Ao você ver o adesivo no vidro traseiro de um carro, não significa que o motorista e família votem naquele candidato. Quando você encerrar uma visita, não significa que o eleitor que disse "conte comigo, estaremos juntos" vai votar em você. Ele só está sendo gentil, porque fará a mesma coisa com o próximo candidato que o visitar. Bem, há técnicas que você vai converter votos de forma profissional. E estas técnicas eu vou ensinar para você aqui nesta nossa videoaula. É importante você saber que aquela sensação de que tudo está dando certo para você na realidade pode ser apenas uma sensação. E quando chegar às urnas, no momento certo, na contagem dos votos, na apuração, você vai ter um susto muito, muito, muito grande. Porque as eleições municipais, ela tem que ter um contato pessoal com o eleitor. E por intermédio das mídias digitais, ela, na realidade, alicerça o conteúdo a qual você estará falando na sua próxima visita. Então, duas coisas completamente diferentes. Uma é você abordar o eleitor de forma presencial, abraço, aperto de mão, olho no olho, tenho aulas que falam sobre isso. E o segundo é você já ter chegado àquele eleitor por intermédio de uma excelente comunicação integrada para que quando você chegar naquele eleitor, ele vai dizer assim: poxa, eu já vi um vídeo desse candidato, olha, ele já falou tal coisa, e isso daí é, na realidade, muito importante. Nós temos várias formas de entender que quando nós estamos conversando com o eleitor, esse eleitor ele já recebeu inúmeras informações. Você não é o primeiro e a sua visita não é inédita. Aliás, ele já vem de outras eleições sabendo muito bem que, às vezes, muitas promessas podem não ser cumpridas. Então, hoje é mais importante você falar como vai realizar do que o que vai realizar. Na verdade, muitos candidatos despreparados saem gravando vídeos, em primeiro lugar, por exemplo, criticando um buraco na rua, uma ponte caída ou qualquer coisa, que aquelas pessoas que moram na região já estão cansadas de ver. Eles veem aqueles buracos há 360 dias no ano. E o que acontece? Quando você vai fazer a campanha, você vai lá e filma o buraco, que ele já está cansado de ver, só que você filma o buraco achando que é a primeira vez na vida que você vai dar esta informação para ele. E isso não converte absolutamente nada. O que converte os votos, eu vou contar para você e peço que você anote, por favor, que vai dar tempo de você pegar uma caneta, vai pegar um papel, vai anotar no seu tablet, no seu computador, enfim. O que você precisa, na realidade, é desenvolver uma comunicação a partir do seu potencial para que ela seja voltada, na realidade, ao que o eleitor busca. Então, o que eu quero dizer com isso é que você não tem que inventar nada. Você não pode inventar e nem tentar defender aquilo que você não domina. É a mesma coisa como se me contratassem para que eu fizesse um protocolo médico novo para atendimento em UBSs pelo Brasil todo. Eu não vou aceitar este tipo de convite, porque eu não entendo absolutamente nada de protocolo de atendimento. Sei que o protocolo chama protocolo de Manchester, que tem as cores e tal, mas eu não entendo nada disso. Então, a mesma coisa quando você vai fazer este tipo de abordagem ao eleitor, você tem que ter, com toda certeza, uma convicção de que determinados assuntos você conhece e muito bem. É por isso que as eleições proporcionais, como são chamadas, elas abrigam proporcionalmente determinados assuntos. Então nós temos o João, motorista da ambulância,
O que é que você acha que ele vai falar no seu plano de mandato? Ele vai falar muito mais da saúde do que ele vai falar muito mais de entretenimento, ou ainda infraestrutura, ou ainda, de repente, ele tem algo em situação de educação que ele queira abordar, mas é num grau muito menor. A proporção que ele vai falar de saúde sempre será maior e ele terá histórias para contar. Pode acreditar nisso. A você que está chegando no canal agora, e você vai desfrutar de todas as técnicas que eu vou passar para converter votos de verdade, eu gostaria de me apresentar. Sou Gilberto Musto, sou mestre em Ciências Políticas, tenho 4 pós-graduações, formado em Marketing, pesquisador do NuMarketing, o Núcleo de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também sou autor de 6 livros do tema. E, inclusive, este último, o Mapa do Voto 4, me parece que tem pouquíssimas unidades. E depois, no final do vídeo, eu digo para você como é que você pode adquirir este livro. Bem, então, quando você vai visitar um eleitor, você vai entender que, antes de mais nada, ele vai ser muito gentil, ele vai ser muito simpático em determinados casos. Nós estamos vivendo situações em que os eleitores recebem os candidatos com certa hostilidade. Nós não podemos nos enganar sobre isso. E esta hostilidade faz com que alguns até se choquem em primeiro momento e digam assim: eu não vou mais fazer esse negócio, eu não vou mais brincar de ser candidato não, porque esse negócio aqui está pegando para mim. Olha só, a gente imagina que tudo está dando certo, que os eleitores estão aí e tal, mas está muito diferente. Eles estão falando umas coisas, cobrando muito. Eu recebi uma pergunta no YouTube que eu achei muito interessante, de um amigo internauta, que ele fez uma pergunta num vídeo. As pessoas estão perguntando da onde ou se eu tenho dinheiro, ou da onde é que eu vou tirar dinheiro para fazer a campanha. A pergunta era mais ou menos essa. Então, você vê que o eleitor está ligado. De repente, esse eleitor ele está olhando um candidato, e esse candidato que convive com ele ali no meio, está no bairro, está por ali, sempre, né, participando e tal, fala: poxa, mas esse cara aí, ele tem um carro igual o meu, ele tem um trabalho que é um trabalho médio, ele tem uma família que vive bem, mas sem regalias. Esse cara vai tirar dinheiro da onde para fazer a campanha? Então, quando a gente diz o que fazer, já não é mais proposta de mandato, e sim como fazer, o primeiro como é esse: como é que você vai bancar a sua campanha? Isso, obviamente, é dito por este nosso internauta, que foi abordado por um eleitor. Então, esse é um primeiro momento. Então, o que eu disse para ele, para você saber, que de repente você também pode ser alvo de uma pergunta dessa: olha, da onde é que você vai tirar recursos para fazer a sua campanha? Bem, em primeiro lugar, eu sou uma pessoa extremamente planejada e eu sou organizado. Eu não decidi ser candidato ontem, eu decidi ser candidato há 2 anos. E nesse período eu estou reservando um pouquinho só dos meus recursos, do meu orçamento, e estou colocando numa caixinha separadamente, justamente para que eu possa agora investir na minha campanha. E você deve concordar comigo que não se, vamos supor, não se conquista uma profissão, tá, por intermédio do nada, assim, você chegou lá, pronto, tá, virou engenheiro. Não, você teve que fazer cursos, você teve que se transportar para locais, experiências, laboratórios, você teve que comprar equipamentos, quiçá equipamentos de TI um pouco mais custosos, enfim. Você teve que aplicar, você teve que investir em você para você se formar em qualquer coisa. Se você vai ser um vendedor de pipocas frente a um shopping, você precisa
ter um carrinho. Então você precisa comprar este carrinho. Então as coisas não são assim, do nada, você encara uma nova profissão, muda de vida e dá tudo certo. A parte política é igual. Você não vai virar vereador, virar prefeito, se você não tiver recursos para ser investido. Então aí eu, voltando na resposta dele, eu disse, olha, você tem que dizer que você sempre guardou um pouquinho e também você vai contar, possivelmente, que na maioria das vezes não acontece, com o fundo eleitoral. Tá? Então existe a proporcionalidade de mulheres, de cotas, enfim, que o partido é obrigado a dar, mas não se esqueça que é uma decisão do presidente estadual, o quanto vai para cada cidade. Talvez os recursos que forem determinados para ir para a sua cidade, quando chegar lá, eles não serão suficientes para a sua campanha. Ou, às vezes, ele pode vir em insumos. O que significa isso? O partido pode lhe fornecer insumos para a sua campanha. Ele pode tratar de folders, ele pode tratar de santinhos a serem fornecidos para você e pronto, já é um pagamento, já é recursos que são enviados por intermédio destes insumos. Bem, então, se o eleitor, agora presta atenção que nós vamos voltar lá no eleitor, se o eleitor está querendo saber o como, por que é que você vai falar o quê? Ora, você está completamente em não sintonia com o que o eleitor está buscando. Ele quer saber como você vai tapar aquele buraco e não dizer que lá tem um buraco. Como é que você vai consertar a ponte e não dizer que a ponte caiu? Então, são detalhes importantíssimos que você precisa se preparar para ir para a rua. Não vá para a rua conversando, não, eu aqui no meu bairro eu conheço todo mundo, eu sou a Fátima Boleira, eu faço bolo para todo mundo. Todo mundo me conhece há muitos anos, eu estou aqui há 30 anos. Amigo, não vai funcionar. Tá? Hoje o eleitor, ele tem informação e tem sede de resposta. Porque, como nós sempre dissemos, a individualização do voto fez com que cada pessoa tenha uma necessidade própria e particular. Bem, num domicílio, você pode ter 3 pessoas e essas 3 pessoas votarão em 3 candidatos diferentes. Por quê? Porque o voto está individualizado. Então as pessoas não conversam mais em uma mesa e dizendo, o pai diz assim, olha, a nossa família vai votar no fulano de tal ali e tal. Não, ele pode até falar, mas, por exemplo, um jovem de 24 anos, ele vai votar em quem ele quiser e quando chegar na urna ele vai votar em quem ele quiser. Ele até pode falar para o pai, tá? Pode deixar, conta comigo, que é o exemplo que eu dei lá atrás. Ô, conta comigo, vai dar tudo certo. Chega na hora, se vota em quem de vontade própria for de cada eleitor. Então, quando você vê um adesivo atrás do vidro traseiro daquele carro, pode ter certeza, ele sempre tem uma expectativa por ter colocado aquele adesivo. E às vezes a expectativa, ela muda de candidato para candidato. Em outras palavras, por exemplo, o cunhado pediu para ser colocado um adesivo do candidato do cunhado no carro de um familiar. Então, de repente, você tem o seu cunhado que chega para você e diz assim, olha, você pode colocar um adesivo desse rapaz aqui, é meu amigo e tal. Tudo bem, eu ponho, não tem problema. Mas o candidato ainda não conversou com o motorista do carro. Não conversou, talvez não vá conversar, dependendo do tamanho da cidade. Eu vou falar de cidades aí com 700 mil eleitores, Santo André, por exemplo, São Bernardo. Como é que você vai conversar com todo mundo? Você não vai conversar com todo mundo. Tá? Então você vai precisar sempre ter alguém que não te engane e saiba que quando você olhou ali, você viu o adesivo de um candidato no carro, não necessariamente é que ali existe um eleitor daquele candidato.
É claro que a maioria pode até dizer, não, esse cara eu não voto não, de jeito nenhum, não quero saber e tô fora. Mas, às vezes, a pessoa, para não se indispor, ela vai acabar aceitando, com toda certeza, esse nosso pedido, né, de um familiar qualquer. Então, isso é importante você saber. As suas visitas, elas devem ser embasadas em, além do como e não do o que fazer, salvo, vamos falar do o que, se você tem uma ideia inédita. É um negócio que não tem na cidade. É uma coisa que você fala, poxa, eu estou vendo esse negócio aqui faz tempo que está assim, e eu acho que eu poderia arrumar uma solução, então, se eu fizer isto. Então, aí é o o quê, Então, aí você pode dizer para o eleitor, olha, agora eu vou dizer na majoritária, eu como prefeito desta cidade, eu quero implantar um polo multimodal, aonde a gente poderá fazer uma conexão, aproveitando que nós temos a ferrovia, aproveitando que nós temos a rodovia aqui do lado, que acaba no Rio, que é uma situação positiva para um porto intermodal. Eu tenho fluvial, rodoviário e tenho, por intermédio do trem, ferroviário. Então, ferroviário, fluvial e rodoviário. Pronto. Eu posso montar ali um porto intermodal. Então, aí é o quê? Agora, o eleitor vai ouvir e vai dizer para você com toda certeza, bacana, como é que isso funciona? Aí você vai dizer, bem, aí nós vamos ter despachantes aduaneiros, nós vamos ter uma série de situações para que a gente possa conferir cargas, empresas de containers, então nós vamos gerar uma série de empregos aqui, porque vai abrir um campo bastante grande, e aí haverá também recursos federais da União, ao qual eu vou fazer um projeto e enviar para o Ministério dos Portos e Aeroportos, por exemplo. Aí você disse como. Você disse o quê e você disse o como. Então, tudo isso requer que você tenha, que agora é o ponto mais importante desta aula. Lembra que eu pedi para você pegar formas de anotar o que eu vou falar? Pois é agora que você vai anotar, tá? Antes disso, só, por favor, para que mais pessoas tenham condições de assistir esse vídeo em diversos locais do Brasil, o YouTube só distribui mais se você clicar no joinha. Então, a gente se esforça para fazer conteúdos desta forma para você e gratuitos. Então, é um pedido meu, se possível, que você clique agora no joinha, se você estiver gostando do vídeo. Se você não estiver gostando, não clique. Mas se você estiver gostando, clique no joinha, que o YouTube vai entregar para muitos outros possíveis colegas seus num futuro mandato. Não da sua cidade, é claro. Então, vamos lá. Por favor, clique no joinha e inscreva-se no canal. Inscrevendo-se no canal, você recebe os conteúdos todos os momentos, apesar que as aulas são de domingo à noite. Bem, o que você precisa ter em primeiro lugar? Anote. Dados estatísticos. Você precisa ter números da cidade. Você precisa ter conhecimento de quantos enfermeiros tem na saúde, quantos dentistas tem na sua cidade para atender a população. Tá? Quantos quilômetros de estradas vicinais para levar até os distritos? Você já sabe tudo isso? É o primeiro passo. Segundo, dados comparativos. Quando você vai falar de alguma coisa, é importante que você faça uma comparação para que a gente tenha uma ideia daquilo que você está falando que dá certo, que dá resultado em outras cidades. Por exemplo, você pode dizer que você iria construir na sua cidade, ela pode ter aí seus 300 mil habitantes, você vai construir um viaduto que ele acaba sendo superior à principal avenida da cidade. Então, este viaduto vai acabar sendo uma via expressa. E você pode dizer, olha,
eu vou fazer aqui uma via expressa, e essa via expressa, ela vai acabar ajudando a fluir melhor o tráfego da principal avenida da nossa cidade. Assim como tem na cidade X. Então, este é o comparativo. Quando você falar assim como tem na cidade X, você está fazendo uma comparação. Se lá funciona, aqui também funcionará. Terceiro detalhe, percentuais relevantes. Você tem que dizer assim, olha, o serviço de água aqui na cidade, ele é muito bom. Ele atende a 99% dos domicílios e a coleta de esgoto atinge 85%. Então, se eu for eleito, esses 15% que estão sem o tratamento de esgoto, a coleta, será beneficiado, porque eu tenho certeza que há como, olha o como aí, que há como realizar com uma verba de aproximadamente 5 milhões de reais, eu vou conseguir fazer com uma parceria com a empresa de água e esgoto, e nós tentaremos trazer a essa população esses 15% que estão faltando. Então, isso é uma coisa muito importante e é o quê? Percentuais relevantes. Você deixa o eleitor sabendo. É diferente de você falar assim, olha, nós vamos aqui na cidade, que eu estou andando aí faz tempo, e eu vou dizer para você uma coisa, tem muita gente que não tem esgoto aqui. E aí, se eu for eleito, eu vou levar esgoto para todas as casas. Está valendo um discurso desse, uma fala dessa. Só que não é como você dar os 15% de informação. Então, quando você dá esta informação, você deixa com toda certeza a pessoa mais confortável de que, pô, esse cara sabe do que ele está falando. Pô, essa mulher, ela, no mínimo, ela estudou antes para dizer isso para mim. Então, essa candidata, ela é uma candidata que interessa. Ela falou um negócio aí bastante bacana. Outro detalhe, histórias de sucesso, tá? Então, as histórias de sucesso são importantes para que as pessoas tenham a certeza de que se houve sucesso e tem história, poderá ser reescrita novamente no seu município. Fatos contemporâneos vividos por todos. Este é exatamente o que acontece no dia a dia das pessoas. Então, você pode, inclusive, continuando no exemplo do esgoto, dizer o que é um fato contemporâneo do dia a dia. Ali, naquela região onde o esgoto não é coletado, nós temos incidência de uma série de doenças provenientes de bichos que ficam ali, sabe? É muito complicado aquela situação. Crianças ali brincando em água suja, isso requer um melhor tratamento, uma melhor atenção, e eu sou a pessoa que vou resolver este problema, porque afinal de contas são 15% apenas que não tem este benefício. Só dando um exemplo para você, tá? Exemplifique com nomes. Exemplificar com nomes é muito legal. Quando você diz, eu estive na casa do seu Mário e ali eu presenciei esta situação. Então o seu Mário, ele falou comigo sobre a questão de nós ajudarmos nesta solução de uma parte pequena que não tem essa coleta de esgoto. Aí você vem para citar bairros, é muito importante o nome. Então você vai dizer, eu estive ali com o seu Mário, no bairro Bela Vista. E parece que Bela Vista é só no nome, porque se você for lá, você vai ver que o nome não tem nada a ver com a aparência do bairro. Então é importante que nós realmente solucionemos tudo isso de uma forma bastante relevante, rápida e resolutiva. Perfeito. Então, você está notando que a gente consegue construir uma fala, tá, aonde a forma com que nós vamos tratar de todos os assuntos começa a convencer o eleitor do que você simplesmente falar por falar.
do que você simplesmente dar fatos genéricos, exemplos gerais, sem se aprofundar no assunto. Para isso, você tem que simplesmente não dar, que é a última anotação que você vai fazer aí, respostas não evasivas, tá? Então, não faça isso. Ou não dê respostas genéricas. Essas respostas não evasivas são aquelas respostas do que vai dar tudo certo, amigão, conte comigo e beleza. Então, não é assim, tá? Você tem que ter uma situação muito mais firme, uma resposta muito mais com a veracidade de dados, muito mais convincente com o que as pessoas estão esperando de um candidato. Então, você vai começar a converter o voto. E quando você conversar desta forma com o motorista daquele carro que tem o adesivo que o cunhado pediu para colocar, você vai ver que a minha primeira abordagem desta videoaula, não se engane com um adesivo colado no vidro traseiro de um carro, agora você tem a explicação clara disso. Outras abordagens também eu tenho no livro, que eu falei que está finalizando. Então, para você adquirir o livro Mapa do Voto 4, versão impressa, tá? Você pode fazer diretamente um Pix no meu celular, 17 99784 1461. O Pix é de R$ 99,00 e a entrega está incluso nesse preço. Então, aonde você morar no Brasil, o endereço que você mandar no meu WhatsApp, este é o meu WhatsApp, você vai receber o livro no endereço solicitado. Então, você pode fazer um Pix de R$ 99,00, são os últimos exemplares do livro Mapa do Voto 4. Mas, se você desejar comprá-lo na versão digital, pelo Kindle da Amazon, você também pode adquirir. É só você entrar no site da Amazon e digitar Mapa do Voto. Lá tem o Mapa do Voto 3 e o Mapa do Voto 4 em digital para você. Tá ok? Você já pode comprar, inclusive, os dois livros se você quiser. Aí você baixa na hora, já começa a ler na hora. Versão digital na Amazon ou versão impressa no Pix. Eu gosto mais da versão impressa, embora eu use muitos livros aqui no meu tablet, principalmente quando eu vou viajar, né? Então, aqui é um livro que eu estou lendo agora, ele fica nesse formato aqui para você e é bastante bacana. Então, é importante que você tenha esses livros que te ajudarão muito, tá, a você conseguir ter uma noção de que converter votos é algo profissional. E como eu digo, eleições não são para amadores. Eleição é para profissional. Eleição é algo que você precisa investir, você precisa estudar, você precisa planejar e você precisa executar de forma exemplar. Qualquer dúvida, você entra em contato no meu WhatsApp, 17 99784 1461. E agora, mais uma vez, eu vou lhe pedir, se você gostou desse vídeo, você clica no joinha para que o YouTube entregue para muito mais pessoas e que, obviamente, é também uma motivação a nós que desempenhamos pesquisas, estudamos e também investimos um tempo para que a gente possa gravar para você todas essas aulas. Aqui no canal hoje tem 505 videoaulas. Então, eu acho que se você gostou, vale a pena você clicar no joinha para que a gente também continue produzindo esse tipo de conteúdo. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo domingo. Saiba mais com Gilberto Musto. Inscreva-se e receba mais conteúdos da Academia Mapa do Voto nas eleições 2024.